Eu vou fazer um vídeo aqui. Tem uma inscrita que perguntou. Então tem muitas coisas, às vezes, né, que pra mim é uma coisa assim relativamente normal, a gente nem percebe, né? Então uma vez um inscrito pediu para mim mostrar colhendo rúcula. Para mim era uma coisa tão normal, como ele pediu, fiz. Por interessante que muita gente achou assim curioso o processo, né? E tem outros exemplos, mas tem uma que pediu. Eu estava mostrando um fruto de pitaia grande, né? Ela perguntou para mim como é que se faz para ter esse fruto grande, né? Então eu vou explicar o conceito, na realidade, que você tem que botar na prática, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, ela pegou o exemplo de pitaia, mas essa técnica, digamos assim, esse conceito, essa técnica, né, pode ser utilizado na prática em qualquer frutífera. Em qualquer frutífera, o conceito é igual, né? Então, ele funciona tanto para pitaia, talvez eu mostre mais a pitaia por causa disso, né? Mas ela serve para qualquer outra frutífera, o raciocínio é igual. Fruta, ele é igual um ser humano, igual uma ninhada de cachorro, animais de uma maneira geral. Pode reparar que se você pegar um exemplo de cachorro, vamos supor, né? Mas pode ser outros animais também, né? Se tem 10 filhotes, eles estão mais magrinhos. Se por acaso dessa ninhada de 10, 9 foram doados e sobrou um, esse um fica gordo, grande, né? Porque tem mais alimentação. Então na planta é a mesma coisa, né? Então, partindo do princípio do fruto grande, né, que eu posso começar o conceito em cima e embaixo na muda, né? Mas vamos começar por cima, né? Você está com fruto grande, como é que eu consigo isso aqui? Primeira coisa, em qualquer frutífera, a poda é muito importante, porque se você deixar a quantidade de galho que vem, né, à vontade, ter bastante galho, obviamente a energia que a planta consegue captar acaba distribuindo para os galhos. Então, a necessidade de poda de diminuir os galhos é o primeiro item. Segunda coisa, dado a floração e as frutificações, os frutos que vingaram, na natureza ela é bastante sábia nesse sentido. Então, tanto é que você vai numa região terra fraca, você vê uma pé de manga, né? Você vê que tem poucas mangas. Por quê? Deu a floração, mas a maior parte das flores caiu e os frutos também caíram. Se você vai numa região boa, você vê aquele pé de manga carregado. Por quê? Vingou mais. Então, na natureza, ele tem uma seleção já natural, né? Mas, de qualquer forma, se é para concentrar fruto grande, o que tem que ser feito? Tem que fazer o desbaste. Então, no caso, vamos supor, pitaia, em vez de ter 20 galhos, 15 galhos, eu falo galho que é a palavra mais fácil, né? Mas se diminuir, em vez de ter 15, 20, deixa 5, por exemplo, né? Frutificação, no normal teria 20 galhos, com cada um com 2 frutos, ia ter 30, 40 frutos. Não, você diminui para, digamos, um fruto cada galho, né? Então, a alimentação dele é bem maior. Então, nesse caso, o fruto começa a desenvolver mais. Agora é assim, né? O galho que eu falo, da pitaia, o nome certo é um nome complicado, é cladódio. Cladódio é o nome correto, né? E aí o que acontece? Não basta só essa questão da poda e do desbaste para ter um fruto grande. A terra tem que ser boa. A terra tem que ser boa. É uma combinação, né? Então, a terra tem que ser boa. Além da terra ser boa, você tem que colocar nutriente, uma boa adubação, porque é igual um ser vivo, né, de sangue quente, você tem que ter uma boa alimentação para o filhote ser mais bonito, é o mesmo raciocínio. Então você tem que ter uma boa adubação no período certo, no tempo correto, né? Então isso aí é outro princípio. Coisa, o Brasil é grande, então tem diversas regiões, né? Então tem região que é mais quente, mais frio. Então para fruta, essa questão da temperatura, exceto algumas frutas já de clima mais ameno, né? Mas se não for isso, a maior parte de frutas são frutas tropicais, a maior parte, né? O clima tem que ser um clima mais quente, porque o fruto que é de região mais quente, gosta de clima mais quente, se estiver num local, pegar um período relativamente frio, ele desenvolve menos. Então tem essa questão de incidência de raio solar, então não pode ter sombreamento. Então vários fatores, né, vai contribuindo. Então uma coisa importante também é você estar numa região apropriada para essa fruta. Tanto é que vira e mexe, quando se assiste programa de produção rural, coisa parecida, tem cultura que é mais adaptado para o sul, outro para o norte, outro para o sudeste, outro para a região norte. Por quê? São
nessas regiões, essa espécie se desenvolve bem. Se você trouxer para outra região, de repente você pode descobrir uma região nova, mas na maioria das vezes o resultado não é muito bom, né? Então tem esse detalhe, né, da questão da climatização e região também. Aí, vamos descer mais um pouquinho, né? Tem a questão da muda. Então, às vezes a pessoa plantou sei lá, qualquer tipo de fruta, mas plantou uma manga, um exemplo, plantou de semente, né? Então, obviamente, a manga, a maioria são mangas enxertadas, obviamente, ela não está com boa qualidade, né? Então, quer dizer, já vai prejudicar a produção. Então, resumindo, a muda tem que ser boa, né? Então, feito a correção do solo, né? Então, quando eu falo em nutriente, se o solo não estiver equilibrado com questão do pH, porque acidez, às vezes você coloca adubação na planta, mas se tem acidez, a planta não absorve, né? Então, é a mesma coisa uma pessoa que tem algum problema de órgãos internos, você toma vitamina, mas não faz efeito. É a mesma coisa, então você tem que estar bem. Então, a planta é a mesma coisa. A condição do solo, a raiz, tem que estar em condição de captar os nutrientes que você coloca. Agora, feito tudo isso aí, tem mais um detalhe, né? A questão da irrigação. Principalmente no período que começa a soltar a floração, começa a vingar, independente se vai fazer o desbaste ou não, a questão da irrigação é muito importante, porque a água é a alimentação básica da planta. Então, através da água, todo o nutriente circula. Então, se também você fizer tudo isso aí e tiver numa região seca, né, que é propício por causa do calor, mas não tem água, ficou 40 dias sem água, vai prejudicar, porque a planta tem um ciclo de desenvolvimento, né? Então, deu floração, deu frutificação, se não estiver recebendo esse extrato ou os tratos já anteriores, ela não vai desenvolver, passa o período do crescimento e não vai crescer mais. Então, a água é super importante para que tenha essa boa produção também. E mais uma coisa também, normalmente assim, quando uma planta, qualquer tipo de planta, está bem com solo equilibrado, bem hidratado, com nutriente, está tudo bonito, a incidência de doença é menor. Mas, de qualquer forma, pode ser que tenha ataque de algum tipo de doença, né? Então, é outro detalhe que você tem que estar atento, né? Então, se tiver algum tipo de doença, normalmente é fungo na maioria das vezes, né? Então, você tem que combater se tiver o problema. E outra coisa também que você não espera que de repente apareça, né? Que aparece, né? Te causa surpresa, são os insetos. Então, tem as abelhas polinizadoras, mas assim, inseto que danifica o fruto, prejudica o fruto. Então, tem que estar atento também. Então, na realidade, são um conjunto de medidas que faz com que você tenha um fruto bonito, né? Então, por exemplo, tem determinada fruta, por exemplo, que se você não ensacar, vou dar um exemplo, pêssego, goiaba, né? Então, tem a mosca da fruta que adora esse tipo de fruta. Mesmo que você coloque a armadilha, não sei o que, não dá conta. Às vezes você trata um fruto muito bonito e entrou o bicho e estragou tudo, né? Então o que você tem que fazer? Se você está nessa pretensão de ter poucos frutos mais bonitos, melhor coisa que você faz, por exemplo, no caso de goiaba, pêssego, é ensacar, que você protege o fruto, né? Então você tem que fazer uma série de medidas para que tenha um bom resultado. Aí para isso acontece uma coisa curiosa, né? Não é à toa que a agronomia é assim, um curso assim, longo, né? E assim, de grande especialização. Que parece simples, tem gente que fala, é só plantar, jogar água e está pronto. Não, tem esses detalhes e tudo. Então a pessoa, para direcionar dessa forma, da maneira mais resumida que eu tentei passar aqui, mas tem que ter uma noção. Tem que ter uma noção o que está sendo feito, né? E saber avaliar nos olhos, né? Assim, olhando, se está bom ou não está, tem que ter essa avaliação. Senão não consegue desenvolver, né? Mas eu comecei em cima, né, do fruto bonito, questão da poda, desbaste, depois fui abaixando, né, incluindo mais item que influencia diretamente. A maioria das vezes, raciocínio mais prático é isso aqui. Eu tenho, por exemplo, né, estou pegando o exemplo de um pé de pitaia, ela está aqui, tem uma quantidade de galho que achei, os cladódios, né, os galhos, que achei suficiente. Vai dar uns frutos tamanho médio, tem mais floração, flor abrindo, né? E é mais ou menos isso aqui o ciclo dela, né? Agora, se eu quero fazer alguma coisa diferenciada, assim, de aumentar o tamanho do fruto, eu tenho que diminuir esses galhos, pelo menos 2/3 eu tenho que tirar, né? Então, esse é o primeiro princípio. E os frutos, não pode deixar vingar tanto fruto.
né? Tem que ser menos, para que a planta tenha uma boa alimentação, o fruto receba mais alimentação, né? Esse exemplo, né, de conseguir um fruto maior, por exemplo, esse galho aqui, ó, tá com 3 frutos em desenvolvimento, 1, 2, 3, né? Então aqui, para ter esse fruto grande, eu deixaria um só, e é melhor deixar, talvez, ou esse, né? Teria que tirar o do meio, ou escolhe um deles. Então, na ponta, normalmente, concentra toda a seiva. Aqui fica de passagem, né? Então, o ideal, por exemplo, se eu escolhesse esse fruto aqui, eu tinha que dar uma cortada no galho aqui, para todo o nutriente ficar aqui. Agora, se eu tirar esses 2, por exemplo, mantenho esse aqui. Então, assim vai funcionando o raciocínio, né? Que nem aqui, ó. Tem 2 frutos. É a mesma coisa, né? Eu teria que tirar um. Nesse caso, desse comprimento aqui, se eu deixar o de cima, eu teria que cortar o galho mais ou menos aqui, para manter a seiva parado ali. Se eu deixar isso aqui, tudo bem, né? Aí teria que tirar esse. Então, assim, né? Finalizando, espero que eu tentei fazer um vídeo muito longo, também enjoativo, né? Então tentei fazer um resumo, mais ou menos o conceito como base, né? Agora, quando se trata de produção comercial, a não ser que você tenha um canal de venda muito bom, já um local especial para se vender, muitas vezes não compensa fazer dessa forma. Então, o que você tem que ter é maior produção possível a quantidade e melhor produto possível, né? Então, tem que ter essa combinação. Você não consegue ter o luxo de escolher, deixar assim pouquíssimos frutos vingando para que ele cresça bastante. Então, esse teria que ser vendido com um super preço na realidade, né? Então, muitas vezes comercialmente não compensa. Agora, para quem tem uma curiosidade e quer fazer isso, pode ser feito que dá certo. Garanto que dá certo, né? Então, tá aí, mais ou menos o jeitão da coisa. O raciocínio é diferente de um raciocínio comercial como um todo, né? Nesse conceito é lógico que todo mundo, né? O que tenta se fazer é ter maior produção com maior qualidade, né? Essa é a combinação perfeita. Mas, para ser melhor ainda, tem que ser feito dessa forma, ok?